E aí, família, como é que vocês estão? Mais um review de areias aqui no nosso canal. E dessa vez a gente vai testar uma areia que foi indicada por vocês. Vocês pediram pra gente fazer a resenha dessa areia, que é a areia sanitária de grãos finos da marca Pipo. Vou colocar a imagem dela aqui pra vocês. E a gente demorou um tempo para testar, né? Porque eu queria realmente testar na prática com os nossos gatos para ver como seria a aceitação, para ter todos os detalhes para poder passar para vocês. E agora a gente tem o nosso ranking, né? Se você não sabe, a gente tem um ranking de areias. Então todas as areias que a gente já testou e as areias que a gente ainda vai testar, elas vão ser ranqueadas. Então a gente criou uma série de critérios para poder avaliar essas areias. Então cada característica dela vale uma pontuação para no final chegar até 10. E como toda nova marca de areia que a gente testa aqui no canal, que a gente faz review para vocês, eu coloco um post aqui na nossa comunidade para vocês interagirem com a gente, né? Então assim que essa areia chegou, eu coloquei a foto dela lá e pedi para vocês darem opinião. E essa foi a avaliação da areia de grãos finos da Pipo, que uma inscrita colocou e achei muito interessante, decidi trazer aqui para vocês. Ela fez essa observação aqui, falando que já teve a experiência com a Pipo de grãos finos e achou que levantou muito pó e a gata dela tem problema respiratório, então ela decidiu trocar. E ela falou que a opção de grãos médios é maravilhosa. Antes de tudo, a gente vai fazer a avaliação dessa embalagem para ver o que ela promete e para ver o que ela entrega, né? Ela tem algumas coisas na embalagem que me chamaram a atenção. No primeiro momento, foi dizer que ela pode ser usada com outros animais. Aí roedores, tudo bem, né? Eu já vi usando granulado sanitário com roedores, mas cachorro, não entendi. Ela é uma areia 100% natural. A embalagem dela é reciclável, né? Eles dizem que é reciclável. Ela é feita de mandioca e eles dizem que ela pode ser descartada dentro do vaso sanitário. Eu confesso que eu tenho um pouco de nojo de jogar o cocô e o xixi ali no vaso sanitário. Ela promete também formar torrões firmes e eliminar 99,9% dos odores. Sempre fica aquele 0,01, né, de margem pra gente poder ver se realmente neutraliza os odores ou não. E eu comprei essa areia na Pets, eu paguei no pacote de 2 quilos aproximadamente ali R$35, R$35,90. Eu vou confirmar aqui, colocar o print aqui pra vocês. Foi o valor que eu paguei no pacote de 2 quilos, mas eles também têm opção com o pacote de 4 quilos. Então você tem essas duas versões. O de 4 quilos, se não me engano, custa em média R$50. E agora o nosso primeiro critério de avaliação é o cheiro. Sobre o cheiro dessa areia. Ela tem cheiro forte? Ela é aromatizada? Ela tem cheiro de flores do campo? Não. Ela tem cheiro de mandioca. Ela é uma areia de mandioca e o cheiro dela é mesmo o cheiro da mandioca. A sensação que dá, inclusive, é que você abriu o pacote ali de farinha de mandioca e só trocou a embalagem, colocou a embalagem da areia. Mas o cheiro dela é o cheiro da própria mandioca, tá? Inclusive a textura, na hora que você vai manusear ali, que você coloca a mão, que foi o que eu fiz no primeiro momento, você vê o formato do grão ali como se fosse a farinha de mandioca mesmo, sabe? Aqueles grãozinhos irregulares. Então é um cheiro suave, não é um cheiro que incomoda e provavelmente não vai ser um cheiro que vai incomodar o gato também. Não tem fragrância. E aí, aproveitando que a gente está falando de cheiro, vamos falar sobre controle de odor, que eu acho que esse é um critério que mais pesa pra gente que tem gato, né? Controla o odor ou não controla? Porque a gente sabe que gato tem um cocô fedorento. Eu ouso dizer que ainda é mais fedorento que o cocô de cachorro. Na prática, sim, ela controla muito bem o odor. Eu deixei até de um dia para o outro, porque eu queria mesmo testar o controle de odor na prática. E nosso amigo Zé fez questão de estrear ali com um belo cocôzão. E o cocô do Zezinho fede. Fede mesmo. E eu achei que ela controlou muito bem o odor, tá? Inclusive, eu não percebi que ele tinha feito cocô. Quando eu fui limpar, eu vi que tinha um cocô ali. Então, nesse quesito, foi muito bem avaliada, porque ela controlou super bem o odor. Não sei as outras versões, vamos ver nos próximos vídeos. Mas essa versão de grãos finos, eu achei o controle de odor dela excelente. E aí, como eu falei pra vocês que o grão dela lembra muito farinha de mandioca, um dos quesitos que a gente avalia também é: levanta pó? Não levanta? Eu achei que ela deixou muito a desejar. Concordando com a nossa inscrita que deixou ali o comentário dela falando que ela levantava muito pó, e eu achei que realmente ela levanta muito pó. Eu gosto sempre de fazer a comparação na prática e na hora que eu despejo a areia ali na caixa, né? Quando eu despejo ali na caixa, eu notei que ela levantou bastante pó, sim. E eu esperei também os gatos usarem pra ver se ficaria pó na patinha. Então eu consegui um take do Zezinho depois que ele usou a caixa de areia. Eu vi que a patinha dele
ficou com bastante pó, bastante poeira dessa areia, tá? Inclusive nas bordas ali da caixa de areia, se você for observar, ela fica bem com aquela névoa de pó. Então, nesse quesito, eu achei que ela deixou muito a desejar, porque ela não levanta pouco pó, ela levanta bastante pó. E lembrando que aqui no nosso canal tem uma playlist só falando sobre caixa de areia, tá? Tem as resenhas sobre as marcas de areia, os tipos de areia, todas as marcas que a gente já testou. Enfim, uma playlist focada só em areia e caixa de areia, tá? Então vou deixar aqui na legenda para poder facilitar a vida de vocês. E agora vamos falar do nosso tão querido, amado, idolatrado torrão. Para quem tem gato de pouco tempo, para quem é um gateiro recente ou para quem não tem gato, o que é o torrão? O torrão nada mais é do que o aglomerado de xixi da caixa de areia. Então, quando você coloca a areia ali que o gato faz o xixi, aquele aglutinado se chama torrão. Então, quanto mais firme o torrão, melhor é, porque a gente consegue higienizar a caixa melhor, você consegue tirar o xixi inteiro ali sem ficar resíduo na caixa. Aquela areia, consequentemente, vai durar mais, porque você não vai precisar ficar trocando aquilo ali tudo na hora de limpar, você só tira ali o xixi isolado, lava a caixa, devolve a areia que sobrou e repõe. Então, quanto mais firme, quanto mais duro o torrão, melhor pra gente. E avaliando o torrão da areia de grãos finos da Pipu, eu achei que forma um torrão bem firme. Eu fiz o teste ali nos primeiros momentos e, assim, ouso a dizer que em menos de 1 minuto já formou um torrão borrachudo, sabe? Aglutinou um torrão bom, que daria pra tirar ali rápido. E é um torrão compacto. Não é aquela areia que quando cai o xixi, o torrão espalha e fica aquela coisa grandona, sabe? É um torrãozinho compacto. E agora, um ponto também importante pra gente avaliar é se essa areia é clara ou não. Para quem não sabe, alguns gatos podem ter problemas urinários, né? Cistite, infecção urinária, problema renal. E às vezes acontece que quando o gato está doente, ele pode fazer xixi com sangue. Não é normal, mas pode acontecer. Então, pra gente que tem gato, é importante a gente sempre estar avaliando e observando a cor do xixi do gato. Então, uma areia mais clara, obviamente, ela permite que você observe se tiver essa alteração na cor da urina, né? Com o meu xixi cenográfico, eu fiz o teste para mostrar para vocês, e mesmo ela sendo uma areia com um grão ali de tonalidade bege clara, não é branco, é um begezinho da cor da farinha de mandioca mesmo, eu achei que mostrou bem, sabe? O xixi vermelhinho mostrou bem. Se você for ver, o torrão tá bem compacto também. E deu pra ver bastante alteração na cor daquele líquido. Então eu acredito que mesmo que seja um xixi não tão vermelho, se tiver alguma alteração na cor da urina, ela vai mostrar sim. E você vai conseguir observar tranquilamente. E por último, mas não menos importante, um critério de avaliação também, que a gente que é mãe de pet, a gente gosta de economizar, a gente gosta de custo-benefício. Vamos falar sobre o preço, né? Eu já falei quanto que eu paguei. Paguei R$ 35,90 no pacote de 2 quilos e eu achei que ela perde pontos nesse quesito, que se for comparada com outras areias, assim, tão boas quanto, ela é um pouco cara. Eu achei que o pacote de 2 quilos dela é um pouquinho caro. Então, eu tiraria pontos também nesse quesito. Ela não é tão baratinha assim. E agora, a nota final da Pipu de grãos finos. Rufem os tambores! Nota 7! Vou justificar minha nota, tá? Nota 7. Embora ela seja muito boa em alguns aspectos, a questão do levantamento de pó e do preço, acho que deixou a desejar. E o pó, o levantamento de pó, eu acho que faz muita diferença, então eu acho que tem um peso maior. Então eu daria nota 7 para essa areia. É uma areia boa, mas que precisa de melhorias. Então se você usa, observe essa questão do pó. Algumas pessoas indicaram a de grãos médios, falaram que é muito boa porque não levanta pó. Então se você já usou de grãos médios, deixa aqui que eu quero saber. E aí a gente avalia nas próximas. Inclusive, se você quiser garantir a areia do seu gato ou todos os outros produtos, ração, escova, todos os produtos que você precisa para o seu pet, você pode comprar na Petz com 10% de desconto usando o cupom GUICIA, que é o nosso cupom. É válido para todos os produtos, você pode usar quantas vezes quiser, então garante aqui a areia. Eu vou deixar o link aqui nos comentários também na nossa lojinha. E dessa areia que a gente acabou de fazer resenha para vocês garantirem também. E não esquece, use o cupom GUICIA, que também ajuda muito a gente, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais gente, pra gente espalhar o máximo de conteúdo possível. Até a próxima, beijos!